Olá, tudo bem? Eu me chamo Aziz Sanches, sou ator, diretor e dramaturgo. Também sou professor bibliotecário e atualmente estou fazendo doutorado em Ciência da Informação na UF. Esse vídeo não é uma proposta de virar youtuber, eu estou como candidato ao cargo de conselheiro da Câmara Setorial de Teatro e Circo, e esse vídeo é uma tentativa de responder algumas perguntas que eu tenho recebido nesse percurso. A primeira e talvez a mais importante pergunta que eu tenho recebido é: o que é a Câmara Setorial e o que é o Conselho de Cultura? Eu vou começar na ordem inversa, que eu acho que é mais fácil. O Conselho ele é uma instância de representatividade da sociedade civil e do poder público. Ele tem ação propositiva, opinativa, fiscalizadora e consultiva das ações que permeiam as políticas municipais de cultura. Isso quer dizer que o conselheiro o conselheiro ele não tem o poder de por ele mesmo criar políticas públicas. Ele é um representante da sociedade civil de alguma questão e a partir dessa representação ele leva as demandas dessa sociedade ao secretário de Cultura, às pessoas ligadas à cadeia produtiva na cultura em Niterói. E no caso desse município, o conselho ele é construído por câmaras setoriais. Essas câmaras representam a sociedade civil e uma delas é a Câmara Setorial de Teatro e Circo, que é a que eu estou me candidatando. A Câmara Setorial de Teatro e Circo ela é uma espécie de... Ela é uma casa onde os artistas e o público eles podem criar um diálogo honesto, né, democrático. Eles debatem as medidas que desejam a classe artística e a população através das políticas de teatro e circo. Então, só para ficar bem explicado, o Conselho Municipal de Cultura de Niterói ele é composto por 15 conselheiros que representam essas 15 câmaras, também o secretário de Cultura. Bom, muitas pessoas me perguntam qual é a função do conselheiro, e eu acho que dá para responder sem que o vídeo fique muito longo. E eu preciso ser muito honesto. A principal função do conselheiro é levar as decisões da Câmara para o Conselho, né? Ou seja, o que se debate na Câmara Setorial de Teatro e Circo deve representar aquilo que o conselheiro defende e as coisas que ele vota no Conselho Municipal de Cultura. Então, é preciso que fique bem evidente que o grande poder é da Câmara, né? E aí vocês podem estar se perguntando por que, então, esse conselheiro precisa ser votado, se é simplesmente alguém que vai levar as demandas. Bom, primeiramente porque muitas questões elas acontecem no próprio âmbito da Câmara, do Conselho Municipal de Cultura. Ou seja, o conselheiro ele tem que entender mais ou menos as representações daquela Câmara e tem que ser alguém que se afine com as ideias ali defendidas para que ele possa tomar alguma postura. Mas na grande maioria dos casos, ele vai levar as definições, as coisas que acontecem na sua Câmara Setorial, na Câmara Setorial que ele representa, para esse conselho. Então, embora o poder, como vocês possam ver, está na Câmara, o conselheiro ele é uma figura importante. Além dessa importância, ele também tem uma outra. Ele tem o papel de buscar estratégias para que essa Câmara seja ao máximo representativa, né? E como é que você faz que essa Câmara seja representativa? Primeiramente, a gente tem que ter a ideia de que, apesar de imperfeita, as reuniões e as deliberações que acontecem no escopo da Câmara Setorial e das discussões, elas acontecem dentro de uma reunião, dentro de um pleno, dentro de né? Elas acontecem num lugar. Isso nunca vai conseguir agregar a todos, né? Mas eu acredito, e eu estou hoje em dia lutando por esse cargo, porque eu acho que eu posso colaborar com isso, que o conselheiro ele tem a função de tentar mapear, entender a população que é a principal alvo dessa Câmara Setorial de Teatro e Circo, né? Ou seja, a parte da sociedade civil que está mais ligada ao teatro e circo de alguma forma. E tanto como artista, como
como professor e pesquisador, o meu principal objetivo sempre foi discutir como ampliar o acesso aos aparelhos culturais, né? Eu tenho a certeza de que a arte ela é mais forte, ela é mais potente quando ela está de fato inserida na sociedade. E aí a gente tem que pensar que, igualmente, os espaços de elaboração das políticas culturais eles são mais poderosos, são mais representativos quando tem a participação de múltiplas perspectivas artísticas, de múltiplos setores da arte, né? Eu tenho como projeto de vida, e claro que eu vou estender o meu projeto nessa Câmara, ampliar a diversidade na ocupação dos espaços, que a gente possa ampliar a voz de movimentos minoritários e garantir um espaço que seja acolhedor para que essas pessoas se sintam inseridas. Essas pessoas, que me inclui, por exemplo, a gente... Eu participei, como eu falei, de muitos movimentos culturais na cidade, e uma grande parte da comunidade artística se sente desconfortável na Câmara por vários motivos que não cabem aqui enumerar. Faltou dizer uma coisa importante: o conselheiro ele é um cargo não remunerado, né? Ele é um cargo voluntário. E, enfim, eu peço seu voto, peço sua confiança, eu me disponibilizo a conversar com vocês sobre qualquer dúvida, qualquer demanda. Você consegue me encontrar nas redes sociais, no Facebook como Azi Sanches, no Instagram como Sanches Azi, tudo junto. Vamos nos conhecer. A votação ela vai acontecer dia 10 de agosto, ou seja, próxima segunda-feira, das 14 às 19 horas. Ela vai ocorrer no Teatro Municipal de Niterói, que fica localizado em frente ao Plaza Shopping. Para votar, você precisa ter mais de 18 anos, você precisa levar o seu RG e precisa comprovar que você mora, estuda ou trabalha em Niterói. Ou seja, você tem que levar um documento um comprovante de residência, uma carteirinha de estudante, né, caso seja um estudante, ou alguma coisa que comprove a sua relação de trabalho com Niterói. Se você faz parte do setor artístico, você tem que levar alguma declaração de que você trabalhou, né, dentro da arte do Niterói, e esse é o suficiente para você votar. Se forem votar, por favor, tomem cuidado, né? Infelizmente, a opção da eleição ocorrer agora não foi nossa, foi uma coisa definida pelo Conselho Municipal de Cultura. E é isso, tomem cuidado, se preservem, usem máscara e fiquem bem. Mais importante do que votar, não que votar não seja importante, como eu disse, o conselheiro ele tem um papel importante na promoção dessa diversidade, mas é participar da Câmara Setorial de Teatro e Circo. Esse é o nosso espaço e a gente tem que lutar para que a gente seja representado nele. Tá bom? Uma boa noite. Um prazer.